Olá pessoal, boa noite, boa noite. Vamos chegando aí na nossa terceira e última live dessa primeira etapa, né? Com certeza aí nós teremos mais lives aí sobre a reforma tributária, mas estamos aí nessa última live agora dessa semana. Foram 3 lives seguidas com essa, né? Terça, quarta e hoje. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Molinari. Boa noite, PTR15. Sejam bem-vindos. Vamos chegando, vamos compartilhando a live. Hoje o último dia aqui dessa semana falando sobre reforma tributária. Boa noite, Josiane. Boa noite, Roberto Júnior. Boa noite, Elisângela. Boa noite, Jô, meu amor, tudo bem? Boa noite, Maria Aparecida. Boa noite, Wellington. Boa noite, Ribeiro, G. Ribeiro, J. Júnior Ribeiro, né? Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos aí aguardando um pouquinho que o pessoal está entrando. Vamos compartilhando a live. Hoje é a terceira live. Boa noite, Luz Anjo. Boa noite, Silvioto. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos compartilhar a live aí para ajudar. Compartilhem aí com as pessoas interessadas. Boa noite, Vinícius. Sejam bem-vindos. Fábio, sempre prestigiando. Boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos compartilhando aí. Hoje nós vamos aí para o nosso terceiro e último dia aqui, pelo menos dessa semana, né? Falando sobre a reforma tributária. Boa noite, Lenira. Hoje a gente vai estar com um tema relacionado aí às contribuições, ao IPTU e às retenções, né, ou a titularidade. Vamos debater isso aí. Boa noite, Patrícia. Cliquem aqui nesse aviãozinho para compartilhar, tá, a live. Compartilhem nos grupos de WhatsApp, compartilhem aí até mesmo pelo Instagram. Boa noite, a Maria Aparecida lá de São Roque do Canaã, no Espírito Santo. Boa noite, Sinara. Boa noite, Lisa Souza ou Li Souza. Sejam bem-vindos. O Molinari de Piraí, Rio de Janeiro. Então já temos aqui Espírito Santo e Rio de Janeiro. Coloque você aí também a sua cidade, seu estado. Aí Caruaru, Pernambuco. Então agora já temos Espírito Santo, Rio de Janeiro, Pernambuco. Quem mais aí? Edivans Pascoal. Boa noite, Edivans. Boa noite, Albanete. Boa noite, Wesley. Tá passando rápido aqui. Lohane, boa noite, Ornelas. Sejam bem-vindos. Coloquem aí a cidade e o estado. Aí Brasília, Distrito Federal. Então nós já temos aí Pernambuco, já temos Rio de Janeiro, já temos Espírito Santo, Distrito Federal, a Silvioto, Paranavaí, Paraná. Então temos Paraná, Foz do Iguaçu, Paraná de novo aqui. O Beiron de Uruaçu, Goiás, agora Goiás. A Lohane de Lorena, São Paulo. O Wesley, Mirassol do Oeste, no Mato Grosso. Ornella Silva Jardim, Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro, Taguatinga, São Paulo. Recife, Pernambuco. O Fábio do Rio Grande do Sul. Olha aí a Valéria lá de Cruzeiro do Sul, no Acre, extremo oeste lá do Acre. Sejam bem-vindos. Boa noite, Macapá. Então, pessoal, gente do Brasil todo, muito obrigado aí pela presença de vocês. Vamos compartilhando aqui. A Lenira de Barreiras, na Bahia. Acho que é mais pro oeste ali da Bahia. Deve ser pro lado ali de, como que é? Luiz Magalhães, né? Alguma coisa assim. R. Martins aqui. Boa noite, Vivian Dília, solteira, São Paulo. Que bacana, pessoal. Muito boa noite. Hoje nós estaremos aí com o nosso terceiro dia aí, e último aqui, que a gente vai estar falando sobre reforma tributária. Hoje nós vamos tratar com um pouco mais de profundidade aí a questão das contribuições, né? As contribuições especiais, mais especificamente a COSIP, e uma outra possível contribuição, na minha visão, depois eu vou falar com vocês, a Lisa Souza, Rio Branco, no Acre. Então, Acre, aí nós temos representantes de Cruzeiro do Sul e de Rio Branco. O Roberto de Barreiras, Bahia, aí, ó, dois da Bahia.
Bacana, então vamos lá, deixa eu ver aqui a professora Cláudia. Deixa eu já aqui. Consegue a conexão. Oi, Cláudia. Recebeu a conexão, será? Enviaram a solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. A Cláudia está aí. Boa noite, Roberto. Pessoal, vamos compartilhando enquanto a gente vai aguardando mais um pouquinho aqui para o pessoal chegar, enquanto a gente tenta fazer a conexão aqui com a professora Cláudia. O Rogério Bandeira, São Gonçalo do Amarante, no Ceará. Aí, só do Nordeste que eu me lembro aí, Bahia, Pernambuco e Ceará agora. Né? Obrigado aí pela presença. Centro-Oeste, no Sudeste, a gente está com São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. No Centro-Oeste, estamos com Mato Grosso. Vamos lá, vou tentar aqui de novo, Cláudia. Entrar ao vivo com o Cláudia. Vamos ver, Cláudia, o que será que está acontecendo? Não sei se está chegando aí. Bom, você entrou com outro aqui também. Eu vou chamar agora a professora Cláudia e ver se dá certo, tá, Cláudia? No da professora Cláudia. Vamos ver se dá certo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Jorge. Boa noite, Marcos. Olá, agora sim. boa noite. Agora sim, finalmente. Estávamos com um probleminha técnico aqui, desculpa o atraso, gente. Cachorrada latindo no fundo. Mas é normal aí, acontece. Você gosta bastante de cachorro, né? Sim. Você passa para mim algumas situações de cachorro, mas é normal. Tem um pequenininho, mas ele fica lá embaixo, lá, então aí ele nem late muito, ainda bem, senão eu acho que eu já tinha jogado ele para fora já. Mas boa noite, Cláudia, tudo bem? Boa noite, Rafael, tudo bem? Estamos aqui, né, para conversar sobre a bendita reforma tributária. Pois é, uma reforma, né, uma discussão aí de anos e anos, né, apesar que esse texto em si, muitos falam que passou muito rapidamente, né, outros, enfim, existem várias correntes aí, uns defendendo que já está 40 anos discutindo, mas não necessariamente esse texto, enfim. As reformas, de um modo geral, são sempre assuntos picantes, né? Qualquer tipo de reforma. A gente está falando agora da reforma tributária, mas com certeza, quando forem discutir uma reforma administrativa também, principalmente se for da envergadura que foi essa reforma tributária, mexendo ali na espinha dorsal, que eu falo do direito tributário brasileiro, né, do sistema tributário nacional, melhor dizendo, né, muitas mudanças significativas, e isso sempre dá, ou tende a dar bastante discussão. E aqui a gente tem, né, com a reforma tributária, eu brinco aí que a gente tem pelo menos aí uns 10 anos aí para ficar estudando, porque muita coisa vai vir, vai precisar mudar, vai ser. Como a reforma em si está prevista para os contribuintes, não, mas para os entes, está prevista aí uma transição de 49 longos anos, é muito capaz que a gente não esteja aqui nem para ver a conclusão dela. Eu, pelo menos, se isso acontecesse, né, se esse prazo se concretizar, eu vou estar bem velhinha, mas bem velhinha. Até comentei ontem, né? Eu não lembro quem perguntou dessa questão de transição. Eu falei assim, olha, o prazo total da reforma, para ela, caso não mude mais nada, para ela fechar tudo que ela trouxe, vai terminar lá em 2077. 2077. Então. Se eu estiver por aqui, eu estarei com 100 anos. Então, eu não sei, eu acho que eu não vou ver o final. Então, eu também acho que não, mas vai que a gente é daquela geração sortuda que vai virar centenário, não é mesmo? Exatamente. Então, mas enquanto não acontece, vamos nos preocupando com ela, né? Que é o que temos para hoje. Vamos ver. É o que a gente tem, né? Foi positivado, não adianta mais a gente ficar brincando, se vai ser melhor, se vai ser pior. Não, assim, a gente tem que trabalhar agora com o que a gente tem. As mudanças vão vir, muita coisa depende de lei complementar, porém, o que a gente vai falar hoje são ações, basicamente, que já estão em vigor e os municípios já podem começar a se mexer, né, para
fazer aí o seu trabalho de casa. São Sim. situações aqui, duas, pelo menos, que a gente vai falar, e não depende necessariamente de uma regulamentação, como, por exemplo, vai acontecer com o IBS. São coisas que o município já tem uma ação e já pode estar atuando. Sim. Mas antes da gente começar, eu queria passar aqui para vocês, deixa eu dar uma boa noite para a Fabi lá de Ceará, para o Ceará Santa Catarina, para o Dan, boa noite, pessoal. Quem chegou depois, coloca aí a cidade e o estado. A gente já viu aqui que temos estados aí, 3, 4 estados do Nordeste, temos do Norte, do Sudeste, bem bacana aqui do Sul, aqui. Isso, já todas as regiões estão representadas. Né? Tem aí quase todos os estados também. Então, eu quero passar uns recados antes aqui para vocês da gente começar. Primeiro, tem gente dando um foguinho aqui, que eu nem sei o nome, coraçãozinho, 100 aqui, estão interagindo aqui. Pessoal, isso é bom aqui para a gente, tá? Gera engajamento, então vou pedir para vocês dar o coraçãozinho ou clicar algum outro emoji aí para ajudar a gente. Aqui, ó, agora, Igarapé, Minas Gerais, agora o Centro-Oeste, o Sudeste está tudo representado, todos os estados tem gente aqui. Jabotão dos Guararapes, Pernambuco, olha só, bem bacana aí. Então, pessoal, dê aí, incentivem a gente aí, tá? Com esses coraçõezinhos ou com outro, para dar engajamento. E também aqui tem aqui no canto embaixo aqui um aviãozinho para você compartilhar. Compartilhem aí para os grupos de WhatsApp de vocês, para os amigos aí de vocês, tá? Até mesmo no Instagram. E o Marcelo de Itaperupu, no Maranhão. Então, olha só, no Nordeste a gente está com Bahia, Pernambuco, Ceará e Maranhão agora. Está faltando só 4 estados lá agora. Francisco Beltrão, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, também está aqui, já viu o Fábio. Então, o Sul está completo, Sudeste está completo, todos os estados, Nordeste falta um pouquinho, Centro-Oeste está Goiás e Mato Grosso. Enfim, a gente já está quase no Brasil inteiro aí, quase no Brasil inteiro. Bom saber. O projeto nosso aqui é bem bacana. A gente está gostando que vocês venham aqui fazer parte do nosso projeto conosco. De BH, Minas Gerais, o Magnus. Vamos lá, então, para alguns recados iniciais. Tá? Primeiramente, quero agradecer a participação de todos vocês aí que estão ao vivo aí nesse momento, estão podendo participar ao vivo. Agradecer a você que, porventura, aí esteja vendo depois também. Só vamos pedir tanto para você que está ao vivo agora aqui, como para você que está vendo depois, sigam aqui o canal da Escola de Tributos Municipais, sigam a professora Cláudia também. Se você estiver ao vivo no Instagram, você pode fazer isso agora, tá? Você vai ali em cima, ali onde está escrito Reforma Tributária, tem uma setinha para baixo, clica na seta, aí vai aparecer a escola, você segue, caso você ainda não siga, e a mesma coisa com a professora Cláudia. Tá? Se você estiver assistindo depois, tem que entrar no Instagram de cada um e seguir. E também esse vídeo aqui, a ideia é que a gente coloque ele no YouTube. Para quem não é inscrito lá no canal do YouTube, também a gente já faz o convite para vocês se inscreverem lá no YouTube da escola. Uma outra questão importante que eu vou reforçar aqui, que a gente já falou nas outras 2 lives iniciais, nas 2 primeiras lives, melhor dizendo, que aqui esse bate-papo no assunto de hoje, a gente vai apresentar aqui uns principais aspectos relacionados a esses assuntos trazidos pela reforma. A gente não tem pretensão nenhuma aqui de esgotar tema, porque tem coisas novas, né? Tem coisas bem discutíveis, então a gente não tem, assim, hoje para cravar um posicionamento, faz exatamente desse jeito que vai dar certo. Como tem coisas muito novas, então é natural que venham muitas discussões, muitas ideias, né? E daí esse debate que vai enriquecendo bastante aí, essa reforma tributária. Tá? A Escola de Tributos Municipais apresentando aqui, nós vamos fazer aí 3 anos, no dia 19, no caso, amanhã, né? Amanhã, está fazendo 3 anos aí da nossa primeira live. A primeira live foi, inclusive, com a professora Cláudia, lá em 2022. Né? Então, a gente está abrindo aqui, a gente já está aqui há um tempo aqui, trazendo material, trazendo conteúdo para o pessoal. Quero apresentar para vocês aqui, falar para vocês do Clube do Fisco também, para quem não conhece o Clube do Fisco. Para conhecer, acessa lá www.escoladetributos-municipais.com.br. Aí vai ter uma abinha lá chamada Clube do Fisco. Aí vai lá, você tem algumas informações, tá?
Vou adiantar aqui para vocês. Algumas delas, depois vocês vão e leem todas. Uma, tem e-book gratuito, tem aulas gratuitas, tem cursos gratuitos, tem até 80% de desconto em outros cursos que não são gratuitos. Então, tem muito benefício lá no Clube do Fisco e vale a pena você fazer parte. Ainda mais agora, que provavelmente vem uma enxurrada de cursos e capacitações em razão da reforma tributária. Tá? E nós vamos então, fazer se você tiver... né, Rafael? Nós já estamos com um programado que eu vou mostrar. A gente vai abrir aí vai abrir logo, né, mais para frente as datas do curso e que a gente a gente pretende aprofundar esses assuntos que estão sendo tratados aqui nessas lives de forma mais técnica, e a gente está, inclusive, pensando em fazer isso em março, justamente para trazer esse assunto de uma maneira mais, vamos dizer assim, sem tanta sofreguidão, né, Rafael? Sem tanto, vamos ser os primeiros. A gente prefere não ser o primeiro, mas ser o melhor conteudista, para trazer o melhor para vocês. Assim, a gente prefere estudar, né? E estudar bem e entender. E, assim, cada leitura que a gente vai fazendo, a gente começa a enxergar coisas que, às vezes, numa primeira, numa segunda leitura, a gente não conseguiu enxergar. Então, a leitura faz parte aí desse processo. Então, entrem e conheçam o Clube do Fisco, e vocês têm vários benefícios, dentre eles descontos, que vocês vão poder usar nessa série. Provavelmente serão várias capacitações relacionadas à reforma tributária. Então, vai valer muito a pena estar ali no Clube do Fisco. E falando da reforma tributária, como a professora Cláudia já falou, em março será realizado um curso sobre reforma tributária, que é a professora Cláudia mesmo que vai ministrar esse curso. Tá? A gente está aqui finalizando a questão do dia, das emendas certinho, mas fiquem aí atentos à Escola de Tributos Municipais, aqui às mídias sociais, para vocês terem a informação certinho depois, tá bom? Provavelmente na semana que vem, no máximo até o final de janeiro, a gente vai estar falando aí dando mais informações sobre esse curso. E também a gente vai estar fazendo agora em fevereiro, vai estar saindo um e-book da reforma tributária, e quem fizer a inscrição lá no curso da reforma tributária, obviamente vai ganhar esse e-book. Quem é membro ativo do Clube do Fisco, a partir do segundo mês ele já ganha também esse e-book, né, os benefícios do Clube do Fisco, e vale muito a pena aí, acompanhar a gente. Tá? E hoje, né, eu já agradeci todo mundo aqui que está ao vivo aqui, até mesmo você que está depois, e agora quero fazer um agradecimento especial à Cláudia aqui, que também, assim como os outros professores, disponibilizaram um tempo aí, né, à noite, né, poderia estar com a família, poderia estar com uma outra atividade, e a gente está aqui para fazer um bate-papo aqui com vocês, tá? Então, Cláudia, obrigado aí pela presença, tá? E mais uma vez aí tá com a gente, tá bom? Sempre um prazer. Sobre o projeto, o Magnus está falando que o Magnus, se eu não me engano, é lá de BH, Belo Horizonte, está falando parabéns pela iniciativa, fazer conteúdos tão relevantes. Obrigado, mas a gente está sempre tentando trazer aqui o que a gente consegue trazer aqui de melhor. O Eloy está dando parabéns pelo excelente trabalho. Beleza. Gente, então aqui, ó, a gente vai começar, só quero dar um último recado antes da gente começar, tá? Priorizem colocar as suas dúvidas, sugestões, comentários, enfim, não tem um ponto de interrogação para quem está no celular, aqui embaixo dentro de um balãozinho. Prioriza colocar ali, porque ali vai ficar mais fácil da gente buscar. Aqui no chat, a chance da gente perder algum comentário é grande. Tá? Então, priorizem colocar aqui. Eu já vi que tem alguns questionamentos ali, mas primeiro a gente vai começar a fazer um bate-papo. Tá bom? Boa noite, Cris Padilha. Então, vamos lá. Bom, Cláudio, a gente escolheu aqui, né, na verdade, hoje, o nosso tema aqui, a gente está programando para falar aqui sobre contribuições municipais, né, umas contribuições especiais de competência dos municípios e por consequência do Distrito Federal também, conforme o texto constitucional. Temos aí uma possível novidade em relação ao tributo e um alargamento do financiamento de um tributo que já existia. Né? Talvez. Então, existe uma discussão, sobre isso, em relação a essa questão. E a gente vai trazer aqui para vocês também algo relacionado ao IPTU, uma positivação
referente a uma regra do IPTU, que a gente também existe uma discussão nessa parte, porque a jurisprudência até em uma súmula já tratava de algo semelhante, não um texto quase que igual, vamos dizer assim, e a gente vai estar falando aqui para vocês também sobre questão de retenção, ou como o texto constitucional está dizendo, a titularidade da receita do IBS e da CBS. Tá? Então, vamos trabalhar aí, começar aqui umas discussões, ver o que o pessoal acha também sobre isso. Mas começando aqui na sequência, ali trabalhando com a Constituição, Cláudia, a gente tem no 149A, ele teve uma reestruturação, né? A parte que falava ali que a gente conhecia até então somente como COSIP, né? E agora a gente tem uma reestruturação. Vocês querem começar a falar alguma coisa ali sobre essa parte? Na verdade, assim, né, só para fazer um histórico, a COSIP veio para substituir a antiga taxa de iluminação pública e foi trocado o figurino tributário de taxa para contribuição justamente para tirar essa receita das amarras que a taxa tem. Tem que ser, né, certa, divisível, específica, né, e não pode ter base de cálculo de impostos, só para lembrar. Então, foi transformada a taxa, foi criada a COSIP lá no artigo 149A, né? E agora a reforma tributária trouxe aí essa novidade do alargamento dos fatos, do aumento dos fatos geradores da COSIP, porque ela originalmente estaria restrita à manutenção da rede pública de iluminação pública, e agora ali ela está indo no sentido de não só garantir, num primeiro momento, a primeira versão inclusive falava só sobre manutenção e ampliação da rede de iluminação pública, e agora, nessa última versão que foi finalmente aprovada, estendeu-se também para a possibilidade de monitoramento das vias dos logradouros e públicos e preservação. Pois bem, numa leitura rápida, num primeiro momento, eu estava com a inclinação de concordar, inclusive, com a posição do Rafael, no sentido de que teria claro, acho que dificilmente ela teria até que ter transformado o nome, né? Porque ela não está mais abarcando só a iluminação pública e também segurança. Mas eu acredito que o acrônimo COSIP veio para dificilmente a gente vai usar um outro acrônimo para essa contribuição que não seja COSIP, apesar dela não estar mais adstrita à iluminação pública. Já com relação à possibilidade do alargamento, eu tenho visto alguns questionamentos, eu até troquei ideia com uma colega nossa esses tempos atrás, porque na leitura superficial do artigo, você pode ser levado a pensar que ela, e eu também fui levada a pensar dessa maneira, que ela, num primeiro momento, a COSIP também poderia ser usada não só para a manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública e de monitoramento, né, das câmeras de segurança, né, sistemas de monitoramento dos logradouros públicos, mas também para manutenção dos próprios logradouros públicos, ou seja, limpeza de logradouros públicos, por exemplo, né? Mas, se você olhar, e se você for ler a interpretação ali do artigo, você vai ver que no final ele fala que a COSIP vai servir para se fazer a implantação de sistemas de monitoramento público para a preservação dos logradouros, ou seja, na verdade, para preservação do patrimônio, né? Na verdade, não seria, segundo esse entendimento, a preservação no sentido de fazer a manutenção física, e sim a manutenção no sentido de manutenção da segurança, ou seja, da integridade. Por exemplo, evitar atos de vandalismo. Então, as câmeras, o sistema de segurança de monitoramento público, na verdade, ele viria para auxiliar a manutenção do patrimônio público, evitando eventuais problemas de vandalismo. É claro, essa é uma visão primeira,
E eu acredito que a COSIP não vai ser, como ela não foi já da primeira vez, essa segunda vez, dificilmente vai ter uma legislação complementar nacional a respeito da COSIP. O que nós vamos ter é o que está na Constituição, mas se você ler o texto, o sentido que dá, você pode ter essas duas interpretações. Uma é no sentido de você fazer a manutenção de fato da a manutenção física, como limpeza dos logradouros públicos, e a segunda no sentido de se manter, de se fazer manutenção não física, e sim da segurança do patrimônio público, né? E que eu entendo que deva ter sido de fato a intenção quando se alargou a possibilidade da aplicação da COSIP. Então, e eu tendo a concordar com essa segunda posição, ou seja, que ela não serve para fazer manutenção, limpeza de logradouros públicos, que isso tem que continuar sendo financiado com o dinheiro dos impostos, mas que ela vai servir especialmente para manutenção e ampliação da rede pública de iluminação e para a implantação de sistemas de monitoramento para auxiliar a manutenção do patrimônio público, não só o patrimônio físico, mas também segurança, porque eu acredito que seria um alargamento até meio indevido. Mas, a princípio, mas como disse o Rafael, isso tudo é muito novo, né? A gente está tentando tirar ainda a interpretação do que isso quis dizer. Talvez um estudo mais aprofundado da justificativa ou do voto do relator, porque, se não me falha a memória, isso foi uma alteração que foi feita no Senado. Então, teria que se resgatar lá o texto do relator para entender o porquê que ele alargou a COSIP. Não só para a ampliação, né, não só para o sistema de iluminação pública, manutenção e ampliação, que essa era uma dúvida que se tinha, né? Eu só posso trocar, mas colocar poste novo eu não posso. Tá, agora pode. Mas também se essa manutenção né, do patrimônio público, dos lugares, seria no sentido de se fazer a manutenção para a segurança ou a manutenção física, de fato, das estruturas. Sim. Eu acredito que seja mais voltado para a segurança, certo? É um dispositivo que eu falo que vão surgir algumas, ainda talvez outras até diferentes dessas que a Cláudia já falou e que eu vou falar aqui um pouco mais na linha do que eu entendi algumas coisas aqui. Nessa parte do monitoramento para a segurança, eu já pensei desse jeito que você falou também, já pensei de outro, né? A gente vai tentando descobrir algumas coisas. A respeito desse alargamento, se vai servir também, se vai ser possível também para a limpeza, aquela questão, a gente só vai saber quando o negócio começar, né, e provavelmente vai ter algumas judicializações, como aconteceu com a COSIP lá atrás, onde alguns municípios, porque a Constituição anterior, né, o 149A original, ele só falava o custeio da iluminação pública. Exatamente. Só que a própria jurisprudência, o próprio STF, foram caindo algumas questões lá, chegando, né, na verdade, no STF, algumas questões referente à COSIP, de municípios que tinham alargado também para manutenção, a expansão e a melhoria do serviço. Isso. E o STF entendeu que o custeio não significava simplesmente para pagar a conta de luz do município. Assim, a grosso modo, estou falando aqui, tá, pessoal? Mas também para essa questão da expansão também. Então, pode ser, né, não sei, tudo aqui é uma conjectura nesse momento aqui que a gente está falando agora aqui, mas pode ser que também venha a acontecer algo com essa segunda parte aqui do dispositivo, onde ele vai tratar desse monitoramento, né, monitoramento para segurança e preservação, né? Qual que é o alcance dessa preservação, né? Seria, Exato. O que é isso? Então, acho que isso que vai, talvez, ter algum tipo futuro, né, de discussão aí, e a gente só vai saber disso a partir do momento que os municípios começarem a efetivar isso, inovarem, talvez,
fez por essa parte, vamos dizer assim, né? E isso vai começar a ser judicializado, provavelmente, e, enfim, vai Se você, acabar caindo. assim, se você fizer uma interpretação gramatical, né, leia ali esse final ali, né, e para monitoramento, para preservação de logradouros públicos, né? Então, a impressão que dá é que o monitoramento está sendo incluído no campo de incidência da COSIP, justamente para permitir a manutenção de logradouros públicos, ou seja, a manutenção, né, do direito de ir e vir. Então, você pode interpretar dessa maneira, né? De fato, como eu falei, assim, a própria justificativa ela não é assim muito extensa. E esse ponto da parte da preservação dos logradouros vai causar, assim, com certeza, algum tipo de... Ao contrário do custeio, porque no custeio, de fato, você tem custeio. Então, o que custa? O que custa, inclusive, ampliar, né? Para você manter o sistema funcionando. Então, essa interpretação era até mais fácil de fazer. Ali, eu numa segunda leitura, eu tendo mais a achar que, de fato, a limpeza, os trabalhos de limpeza, de preservação, no sentido de limpeza, não estão ali. Essa preservação, essa palavra preservação está mais no sentido de preservar o patrimônio, os logradouros públicos, se monitorar para que, né, para não haver depredação e, né, malversação do patrimônio público. Eu tendo, num primeiro momento, a achar isso, mas concordo com o Rafael, isso não é um ponto pacífico, como, aliás, muito pouca coisa nessa reforma, né? E que muito possivelmente vai ser objeto de discussão. E aí vai ser uma questão eminentemente hermenêutica. Como isso é um texto constitucional, e da última palavra sobre a interpretação do texto constitucional é o Vai STF, chegar no Supremo. Aí a gente vai ter que O aguardar isso chegar no quem ser que é o discutido. quem que é o ministro mais novo hoje lá, o Zanin? Acho que é, né? Acho que o neto do Zanin vai estar decidindo isso lá no Supremo ainda. Exatamente, por aí. Mais ou menos por aí. Na leitura desse dispositivo, assim, a leitura que eu faço dele, e que daí, pelo menos por enquanto, eu não consigo enxergar de outra forma, né? Que é a questão, para mim, né, na minha leitura, que nós temos duas contribuições ali. Né? Uma contribuição à COSIP, como a gente já conhece, né? Só que alargando o financiamento, não só para o custeio, agora positivado no texto constitucional, né? Não só para o custeio, para a expansão e para a melhoria, né? Mas como também agora a gente tem uma contribuição para o custeio, expansão e melhoria do sistema de monitoramento para a segurança e preservação dos logradouros. Isso. Então, essa é uma linha também. Eu não estou falando que a minha certa, que a da Cláudia é certa. Eu já, né, a gente tem situações diferentes. Provavelmente, talvez tenha uma terceira, uma quarta. Alguém ainda vendo de uma forma que a gente não conseguiu ver ainda. Tá? Agora, nessa parte, quando a gente vai para o lado do sistema de monitoramento para segurança e preservação dos logradouros, ali eu ainda estou assim, bom, tem hora que eu penso como a Cláudia falou, né? Mais restritivo. Tem hora que eu penso assim, mas será que essa preservação, o que é, né? Será que eu posso trazer algo mais alargado? Talvez é uma questão de redação, né? Se tivesse, hipoteticamente, se nós tivéssemos colocado ali custeio da iluminação pública, monitoramento, além de preservação e limpeza de logradouros públicos. Aí ficaria claro. Faltou a palavra limpeza, porque não se entende ali. Você pode entender essa palavra preservação, como eu falei na minha fala inaugural, tanto em questão de preservação física, né, limpeza, por exemplo, ou como
como também você pode ler segurança e preservação, no sentido de se preservar o patrimônio público, os logradouros públicos, ou seja, através das câmeras de monitoramento, possibilitar que você preserve a segurança, a paz, etc. Porque estão duas leituras possíveis. Eu tendo a achar que a visão, apesar de eu adorar como municipalista, que essa COSIP hipervitaminada, ela pudesse ter 3, porque daí nós estaríamos tratando de 3 possibilidades, né? Iluminação pública, monitoramento e limpeza. Os 3. Que também faz sentido, porque se você está criando uma contribuição para manter os logradouros públicos, aí você vai estar... se você investir essa COSIP vitaminada num calçamento melhor, numa limpeza melhor, você vai estar também, de fato, auxiliando na segurança, né? Não só a segurança. Porque quando a gente pensa em segurança, a gente pensa em violência, a gente pensa em assalto, mas a segurança é um bem muito maior do que simplesmente a segurança de você poder andar na rua, sem ser incomodado, sem ser assaltado, sem ser incomodado, etc, etc. A segurança também engloba o sentido de que você possa andar naquele logradouro sem, por exemplo, quebrar o pé num desvão da rua, não das calçadas, porque obviamente as calçadas são de responsabilidade dos proprietários. Né? Assim, tropeçar, ou extrapolando não, né? Assim, alargando, ou tropeçar num galho que esteja caído no meio da rua, ou alguma que daí vai entrando na preservação, enfim. Vão surgir, pessoal, muitas discussões. Porque a segurança numa primeira leitura, é questão de segurança pública, de violência, etc, etc. Mas a segurança, ela envolve mais do que isso, né? Envolve a possibilidade de você andar numa rua monitorada, com iluminação pública decente, não só para não ser importunado pelos amigos do alheio, mas também a segurança de você poder cruzar aquele logrador sem, eventualmente, se deparar com algum obstáculo que faça com que você tenha que, sei lá, possa vir a sofrer um acidente e tal. Inclusive, se você quiser ir no sentido do alargamento, você pode pensar, inclusive, em usar a COSIP para obras de acessibilidade, por exemplo. Se você for no sentido do alargamento, entende? Não, eu penso assim, ó, também, a palavrinha preservação também te joga para um universo que pode ser infinito, quase, de situações, né? Mas uma situação, para mim, eu acho que daí não fica dúvida, quando eu vejo a palavra sistemas de, na verdade, a expressão, né? Sistemas de monitoramento, né? Então, por exemplo, hoje é comum os municípios terem câmeras, né, que o município deixa nas ruas para filmar. Isso aí eu não tenho dúvida que talvez possa ser financiado daí com essa receita. Então tem algumas coisas que ficam mais claras assim, não vai ter tanta discussão. Agora, outras, com certeza, vai gerar um debate aí grande. Mas uma coisa também que, aproveitando que a gente está aqui ainda nas contribuições, a primeira coisa que eu queria falar e colocar é o seguinte: essa norma, pessoal, já está vigente. Tá? Essa norma já está vigente. Sim. Então, os municípios já teriam que começar a pensar em algo para a sua legislação, fazer uma adaptação já para a sua legislação, começar a discutir, né, conversar, entender, para amadurecer a ideia e chegar no máximo até o final de setembro com a lei publicada. Por quê? Porque temos que esperar as anterioridades. Tanto a noventena e nesse caso, os dois conjugados. Exatamente, eu tenho que esperar os dois. Então, de qualquer forma, o município tem que já começar a pensar. Né? O município que dormir no ponto vai chegar ano que vem e não vai conseguir cobrar igual. Né? Enfim, a gente precisa, os municípios precisam ter uma atenção e começar a amadurecer, e não vai ser algo tão fácil da gente discutir no início, tá? Vão ter situações que podem, assim, vai gerar muita dúvida, tá?
E eu não tenho dúvida também que vão ter municípios que vão ser um pouco mais ousados, né, dentro desses alargamentos que a gente falou, outros vão ser mais cautelosos, talvez vão né, não vão alargar tanto, só que eu não tenho dúvida que vão ter municípios mais ousados, e esses mais ousados vão começar, né, sofrer enfrentamentos, isso vai para o judiciário, vai chegar no STF, daí que a gente vai saber certo como é que é para fazer alguma coisa ou não, nesse ponto dessas contribuições. Lembrando assim, porque, ai, pelo amor de Deus, bom, vamos lá. A competência tributária, ela a Constituição assegura que os entes federados, eles têm a competência tributária plena, no sentido, inclusive, de nunca instituir um tributo. Está aí o exemplo clássico que nós temos direito tributário municipal, que é o imposto sobre grandes fortunas, que está até hoje na Constituição Federal, que a gente sabe que foi uma figura criada para tentar taxar grandes fortunas e que nunca foi colocada em prática, e que não, e que também não acarretou nenhum tipo de ônus, seja civil, seja administrativo, seja penal, para a União, certo? Beleza. Os prefeitos, e nós estamos aqui, e isso é inescapável, a gente tem que abordar isso com este viés, nós estamos em ano eleitoral, certo? E não só não é um ano eleitoral qualquer, é um ano de eleições municipais. A depender da situação política, se você tem um prefeito em final de primeiro mandato, se você tem um prefeito em final de segundo mandato, são questões, vão ter abordagens absolutamente distintas. Normalmente, e eu quero criar uma posição, aí com esse viés político, os prefeitos em segundo mandato tendem a ser muito menos refratários, porque eles não vão ter o custo político de se instituir essa cobrança em ano eleitoral. Então, claro, e nem se diga que a lei de responsabilidade fiscal diz que é perda de arrecadação, porque você não tem perda de uma arrecadação que você não pode alegar perda de uma arrecadação que você não tem. Uma vez que você institui a cobrança de determinado tributo, aí você tem que passar a cobrar, e aí se você deixar de cobrar, você tem que seguir as regras lá do artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal. Agora, se você não institui este ano, deixando para o próximo governo, eu entendo que não há nenhum tipo de prejuízo. Não do ponto de vista financeiro. Óbvio que há, certo? Agora, eu não acredito, e como é tudo muito novo, eu acredito também, e acredito que vocês vão ouvir eu falar muito disso agora, não acredito que os tribunais de contas, num primeiro momento, façam cobranças no sentido de exigir que os municípios instituam essa contribuição alargada, certo? Porque é tudo muito novo, né? Nós dois aqui, eu e o Rafael aqui, a gente já trabalha com isso há muito tempo, e mesmo nós e outros colegas com quem eu conversei, estão parando para pensar, para ver como é que vai se configurar essa nova COSIP, não só com relação ao campo de incidência dela, mas também a base de cálculo, como é que vai ser, entendeu? Vai ser feito igual a COSIP? Como é que vai ser feito? Só dos logradouros onde tem monitoramento? A princípio, sim, né? A princípio, sim, mas ainda não existe, então isso tudo está muito no lusco-fusco. Então, isso é um pensar meu, os municípios que não estiverem se sentindo preparados ou não tiverem, porque muitas vezes o prefeito pode estar em final do primeiro mandato com minoria na Câmara. Aí não adianta dizer, tem que fazer esse ano. Né? Eu acredito que deixar para o ano de 2024 para cobrar em 2025, você deixa de arrecadar, mas você não perde receita. Não sei se vocês me entendem. Você não perde algo que você não tem, né? Ele deixa de arrecadar uma expectativa de receita, né? Se ele arrecadasse
Isso a gente, sim, foi legal que você citou a lei de responsabilidade fiscal, e daí se a gente for para um outro dispositivo, a gente vê, de certa forma, uma obrigação, né? Que é o artigo 11, Sim, que que diz lá que constitui você tem que responsabilidade na gestão fiscal a isso, instituição e efetiva arrecadação de todos os tributos isso. de competência. É Então, um se a poder instituição, em tese, né? é um poder dever, é uma obrigação do gestor público, mas se você for parar do ponto, é defensável você não instituir para o ano de 2024. Em nome do princípio da eficiência, em nome do princípio da segurança jurídica, certo? Porque para os que estão assim há muito tempo na estrada, como é o meu caso, vou estar fazendo 26 anos de auditoria agora em março, aniversário. Para quem viveu a instituição da cobrança, porque hoje a COSIP, beleza, né? Já é um tributo maduro, porque maduro no sentido que já foi muito debatida, já foi muito discutida, já foi judicializado, já tem decisões de tribunais superiores, já existe toda uma sistemática, etc, etc. Agora, para quem, como eu, presenciou a instituição da COSIP, né? De fato, a criação da COSIP e a instituição dela nos municípios e no meu município aqui em Blumenau também, eu vi que, assim, a corrida é insana, porque você está criando uma coisa do zero. Nós estamos criando algo, né? Nós estamos refundando o município. O Brasil está sendo finalmente uma ousadia velha, mas é ainda assim uma ousadia. O Brasil está refundando o seu sistema tributário, porque não esqueçamos que essa reforma tributária, ela não se acaba em si mesma. Vem aí ainda a reforma em relação à tributação sobre a renda e sobre a tributação imobiliária também, que pode haver novidades. Então, a gente ainda foi o maior, né? Mas não é a única, não vai se encerrar aqui. Ainda tem, além das legislações complementares, que agora foram 19 grupos, né, Rafael, que foram criados agora. Se eu não me engano, sim, 18 a 19 foram criados agora por portaria do Ministério da Fazenda, 19 grupos de trabalho, os municípios estão sendo todos convocados a apresentar nomes para se fazerem representar do Brasil inteiro. Até eu fiquei sabendo a CNM estava buscando muitos representantes, buscando representantes também no Norte e no Nordeste, porque já haviam bastante candidatos do Sul. Eu não vou participar desse projeto, mas estou bem a par disso. Então, eu não vejo no primeiro momento tipo, vou deixar para 2026, né? Vou instituir em 2025 para cobrar em 2026. Eu não vejo prejuízo jurídico, mas que não passe de 2026, porque daí sim os tribunais de contas podem invocar o artigo 11. A gente tem que aguardar aí, né, pessoal? Na verdade, assim, fazer com muita cautela, muito estudo, em que pese o município, porventura, venha, não, vamos só para 2025. Pessoal, o estudo e discussão tem que começar já, para você ir amadurecendo. Porque não adianta você deixar daí... Até para tomar essa decisão de forma consciente de se deixar para instituir a partir do ano para promulgar a lei no ano que vem, publicar, né? Publicar a lei ano que vem para valer em 2025. E, por exemplo, aqui em Blumenau, eu vou ter que conversar, a partir de fevereiro a gente vai fazer a reunião de planejamento tributário, temos várias coisas aqui para fazer. E uma das discussões o prefeito vai querer bancar essa COSIP vitaminada para 2025? Pode ter prefeito que está indo de primeiro para segundo mandato, que está com uma reeleição mais ou menos tranquila, e diga, não, eu quero essa fonte de receita para o ano que vem já, porque eu quero começar a gastar já esse dinheiro. Porque, sejamos francos, ações no campo de segurança pública hoje, que é um dos assuntos mais quentes do Brasil hoje, e você ter uma fonte de custeio própria para aquilo, é ouro para os gestores municipais, né? E aí você pode estar por outro lado, um prefeito final de mandato, de segundo mandato, eu não quero mexer com isso, deixa para o próximo.
que eu quero dizer, ao fim e ao cabo, com essa minha fala longa, é que existem, no meu entender, fundamentos jurídicos tanto para se buscar essa receita a partir de 2025 ou para se prorrogar para 2026. Mas que eu acredito que seja, que não, 2026 ninguém pode ficar sem essa receita, até porque os tribunais de conta vão cobrar. Certo? E assim, fazendo um paralelo, principalmente aqueles que entenderem, talvez, por essa discussão que a gente teve, de um alargamento, né, de uma amplitude maior desse termo preservação, para abranger, por exemplo, varrição, né, ali das ruas, a manutenção mesmo aqui, né, existem municípios que cobram uma taxa de limpeza pública, e isso é inconstitucional. O pessoal não tem os elementos da taxa. Então, aí o município talvez seja uma assim, bom, já que eu estou com uma inconstitucional que é taxa, que isso é certeza que é inconstitucional, eu vou para uma que talvez não seja. Né? Os municípios que já são estruturados, que tem algum, né, que não cobram taxa de limpeza há muito tempo, até porque isso em muitos municípios foi judicializado e alguns municípios pararam de cobrar porque viram que isso estava caindo no judiciário, seja porque sofreram eles mesmos ações no judiciário e começaram a perder, né? Então, de fato, eu não sei se você concorda comigo, Rafael, sobre esse ponto de vista que eu coloquei aqui, que é possível pular para 2026 essa contribuição. Então, eu penso que existe talvez uma possibilidade se o ente público conseguir fazer uma boa base argumentativa, principalmente em cima de princípios. Né? Por exemplo, segurança jurídica é uma. Eu vou fazer um para daqui a pouco tá dando problema, né? Já que a gente não tem, pelo menos nesse momento, talvez daqui para o meio do ano saia alguma coisa mais concreta, mas assim, o que a gente está falando agora, a gente está em janeiro de 2024, tá? Então agora ainda tem alguma coisa meio nebulosa. Então, se até o final do ano, né, você conseguir ter argumentos para isso, eu acredito também que tribunais não vão, Tribunal de Contas, no caso, não vai fazer uma cobrança nesse sentido, até porque, Cláudia, assim, não é uma crítica, né, é uma constatação aqui. Os tribunais de contas, eles fazem um excelente, belo trabalho sobre como o dinheiro está sendo gasto. Sim. Mas ainda há um caminho a ser percorrido pelos tribunais, um entendimento, né, de saber, de entender algumas coisas, para eles poderem cobrar com a mesma eficiência que eles cobram como o dinheiro é gasto, para eles poderem cobrar como o dinheiro entra. Né? Sim. Então, existe alguma iniciativa, né? O Tribunal de Contas do Paraná, por exemplo, vive já bateu diversas vezes ainda antes mesmo da reforma, no sentido de que os municípios têm que atualizar a PVG. Exato. Exatamente. O Tribunal de Contas aqui de Santa Catarina tem o Esfinge, que era contábil, passou para parir agora, e de uns anos para cá tem o Esfinge tributário, em que você tem que informar, ainda que de forma condensada, não é nada, né? Mas você tem que informar também os dados da receita, quanto entra, o que foi cancelado, etc, etc. Os tribunais de contas, eles estão nessa fase de entender o direito tributário e eles estão começando. Eu não tenho dúvidas que daqui a um tempo a energia vai ser da mesma forma que na despesa, até porque eu sempre carrego comigo assim, não adianta só cobrar a despesa, porque antes da despesa tem que ter a receita. Então, se não teve a receita, é certeza que não vai ter despesa. Ou praticamente certeza, né? Faz a despesa entre dinheiro. Assim, como eu gosto de falar, não basta cuidar só do que sai, tem que cuidar do que entra. E como entra. E do que não entra. E deveria entrar. Né? Exatamente. É isso aí. E assim, falando aí que você falou do Tribunal de Contas do Paraná, da cobrança, né? Da PVG e da correção da PVG, também eu já vi tribunais cobrando a instituição da contribuição de melhoria, né? Um tributo esquecido. Então, assim,
A gente não sabe, isso vai depender de cada tribunal, depende do amadurecimento interno de cada um. Às vezes tem Sim. tribunal que vai entender um pouco mais de um tributo específico, e pode ser que eles vão mais para a linha desse tributo específico, né? Mas, enfim, tem que ficar atento. E puxando o gancho ali do Tribunal de Contas do Paraná, que está cobrando a atualização da planta de valores, né? Já ano passado, acho que é o Acórdão 508 de 2021 ou 22, alguma coisa assim, do Tribunal de Contas do Aí Paraná, você já perguntou cobrando demais, eu não atualização. lembro. E a gente teve, com a reforma tributária, uma positivação importante em relação a isso, né, Cláudia? Sim, sim. Na verdade, né, isso é uma... Quando começou a discussão lá da emenda 40... Não foi na 45, foi na 110, que surgiu no Senado, lá já se começava uma discussão, já se começou uma discussão lá em 2018, 2019, para se buscar no Congresso Nacional a solução para resolver o problema que surgiu a partir daquele julgado do STJ que determinou que, em nome do princípio da legalidade, a planta de valores genéricos, eu sei que, é só para abrir um parênteses aqui, eu sei que popularmente é planta genérica de valores, mas não é a planta que é genérica, são os valores que são, certo? Por isso que é PVG. Por isso que a gente está falando PVG aqui, tá? A PVG, eles entenderam que os valores das plantas tinham que ser autorizados pelo Legislativo Municipal numa decisão, assim, salvo o melhor juízo, que foi uma enorme derrapada para os municípios. Principalmente se você fizer um paralelo com o IPVA, que tem a mesma lógica, ou seja, você tem os critérios de avaliação, de valoração da base de cálculo, que no caso é o valor de mercado dos automóveis, para se determinar o IPVA, e se remeteu o valor, que é variável porque é valor de mercado, para regulamentação por ato do executivo, normalmente um decreto, né? A lógica é a mesma. Para o IPVA, valeu... os valores podem ser por ato do executivo, desde que os critérios estejam em lei. E para o IPTU não serviu a mesma lógica. Em nome do mesmo princípio, que é o princípio da legalidade. Se você lê as duas decisões, é impressionante. Elas partem do mesmo ponto e chegam em conclusões completamente diversas. De qualquer maneira... Pode falar. Tá. Então, assim, isso é uma reivindicação muito antiga dos municípios, e antes que se jogue pedra nos gestores, né, nos prefeitos, é absolutamente compreensível que essas plantas não sejam mandadas para a Câmara, simplesmente porque a Câmara de Vereadores não tem competência, não legislativa, não legal, mas competência técnica, no sentido de saber como se chegou naqueles valores, para dizer, não, mas o valor do metro quadrado da rua A é X, o valor do metro quadrado da rua Y é tal. Isso eles não têm. Né? O que o princípio da legalidade diz é que você tem que ter os critérios, a fórmula de como se chega. O valor em si, não. Né? Foi um excesso de preciosismo do FPJ. De qualquer maneira, agora está mais claro que, uma vez estabelecidos os critérios na legislação municipal, os valores, quer dizer, o valor do metro quadrado dos terrenos, esse sim podem ser determinados a partir dos critérios estabelecidos em lei em ato do Poder Executivo. E, só para concluir, eu acredito, inclusive, que isso vai lá na frente levar a um imbricamento que deveria ser, e que a jurisprudência tentando resolver um problema que ela mesma criou, que eu chamo de pseudo-diferenciação do valor de base de cálculo, do conceito de valor venal, que para o ITBI e para o IPTU é a mesma, valor venal. Valor venal é valor venal, gente, não existem dois conceitos de valor venal. Valor venal é valor de mercado do bem. O que você pode fazer
é uma diferenciação na política tributária, ou seja, você criar, a partir dos mesmos conceitos de avaliação de imóveis, você criar um sistema alíquotas, né, tratamento tributário diferenciado por IPTU. Então, um exemplo clássico, claro, por exemplo, os municípios, para compensar as PVGs extremamente defasadas, subiram as alíquotas, né? Vou dar um exemplo aqui de Blumenau, nós temos aqui alíquota de 4% sobre terreno, isso é um absurdo, se você pensar, se você aplicar sobre o valor da planta desvalorizada. Agora, se você aplicar sobre o valor de mercado dos imóveis, é um absurdo. Você pagar um ITBI por ano, não tem como, certo? Então os municípios vão ter que vão ter que fazer duas coisas em relação ao IPTU. A primeira, e é a mais urgente, é a revisão dos critérios legais de determinação de base de cálculo. E aí você tem que fazer isso a partir dos critérios técnicos de avaliação de imóveis. Hoje existe uma NBR da ABNT, uma norma técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a NBR 14... Ou é 563 ou 653, alguma coisa assim. 653. Não, é 14653. Eu pensei que era não, era 14653. A NBR 14653, ela traz todos os critérios para fazer a avaliação de imóveis. Está em gestação uma outra NBR para se fazer a avaliação em massa de imóveis. Tem diferença, Cláudia? Tem diferença. Essa NBR 14653, ela em tese serve para fazer a avaliação de um imóvel específico. O apartamento 202, bloco B, fundos do residencial das Oliveiras da Rua das Acácias. Aquele apartamento. Por quê? Porque do ponto de vista mercadológico, você tem fatores de influência na avaliação de imóveis quando você vai ver no particular. Ou como eu gosto de falar muito nas minhas aulas de ITBI, nas minhas aulas que a gente fala aqui sobre determinação de base de cálculo do ITBI, no IPTU você vai avaliar a floresta. Então, todos os apartamentos com 50 metros quadrados, padrão de construção médio, no bairro tal. Não existe a individualização. A outra coisa é você... E aí você pode, né, partir... Alguém quer pizza? Estou chegando aqui. Manda um pedaço. Estou pegando a pizza aqui na frente. Mas voltando aqui. Você tem a possibilidade de fazer a avaliação do imóvel ou de imóveis do mesmo padrão. Então, na primeira abordagem, você está fazendo uma avaliação para o ITBI, que é daquele imóvel, e na outra você está fazendo uma abordagem de avaliação em massa, e colocando os imóveis em mesmo padrão. Esta lógica, que eu acredito que vai ficar muito mais marcada a partir do momento que sair essa NBR para avaliação em massa de imóveis, e que é feita com base numa metodologia de avaliação chamada Observatório de Mercado Imobiliário ou Observatório de Valores Imobiliários. Pesquisem, vocês contam bastante material na internet sobre o assunto. Os municípios vão ter que transplantar essa realidade para as suas legislações de tributação imobiliária. E eu acredito, sim, que no futuro a gente vai começar a trabalhar com a mesma base de cálculo, ou seja, valor venal, tanto para o ITBI quanto para o IPTU, e diferenciando nas políticas tributárias do tratamento de cada tributo. Ou seja, no ITBI você avaliando aquele imóvel especificamente, e no IPTU você fazendo a avaliação do ponto de vista de massa, ou seja, imóveis similares, com padrão similar, em localização similar, certo? Aí você não vai levar em consideração que aquele imóvel está com o piso extemporado. Isso você tem que levar em consideração no ITBI. Referente a esse assunto do IPTU, que a gente está aqui, né, trazido pela reforma tributária, eu vejo aí também uma possível, né, discussão, assim, debates, né, como a gente citou na COSIP ali atrás, que haverão debates, né, em relação ao termo utilizado na Constituição.
né, na emenda 132. A emenda, vou pedir licença para vocês para eu ler aqui na íntegra a forma como está na emenda. Tá? Ele fala que, né, o IPTU, no caso, ele vai ter a sua base de cálculo atualizada, anotem essa palavra, atualizada pelo Poder Executivo, aí vírgula, conforme critérios estabelecidos em lei municipal. Então, anotem a palavra atualizada. Agora eu vou ler para vocês a súmula 160 do STJ. Né? Obviamente que ela é anterior a essa emenda, que essa emenda acabou de sair. Então ele fala que é despeso, ou seja, é proibido, né, ao município atualizar o IPTU, é proibido ao município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial de correção. Sim. Então, eu acredito que possam começar a surgir debates, discussões sobre o que é esse atualizado que a Constituição quis dizer. Será que é nesse mesmo sentido, né, da súmula, que quando o STJ avaliou essa questão, que na súmula era o seguinte, só contando bem brevemente, tá, bem brevemente. Assim, a súmula fala que é proibido atualizar o IPTU em percentual superior ao índice. Então, se o percentual era superior ao índice de correção, vamos imaginar que o seu código tributário é o INPC. Né? Então, se o índice de correção aplicado às plantas do IPTU fosse superior ao INPC, a gente não estava falando em atualização, simplesmente de recompor o valor pela inflação, mas sim em majoração. Então, se é uma majoração, o contribuinte vai passar a pagar mais, aí teria que ter lei. E na Constituição veio a palavra atualizada. Né? Então, assim, pode ser que existam grandes debates e enfrentamentos em relação a isso. E pode existir municípios que podem entender, não, eu só preciso atualizar, eu só preciso colocar o critério de atualização, porque assim, né, atualização monetária. Só que assim, e essa é uma discussão, eu sei o que a gente sempre fala nas aulas, né? Para você chegar à conclusão correta, você tem que partir do pressuposto correto. E aí, para isso, você precisa entender os conceitos. Ora, vamos lá. E esse é o outro problema nessa decisão. Vamos lá. Se o Código Tributário Nacional diz que valor venal é valor de mercado, então, esse valor de mercado, ele tem que ser validado no próprio mercado imobiliário. Concordo? Então, tá bom. Os índices de reposição inflacionária, eles não são índices tirados da cabeça mirabolante de alguém que senta lá e diz, hoje vai ser 10%. Não. Eles são medidos a partir de indicadores econômicos. Todos eles, inevitavelmente, ligados ao consumo. Consumo das famílias, aí vai depender. O INPC, o IGPM, cada um tem por isso são índices diversos, para medir realidades a partir de pontos de vista diversos, mas, inevitavelmente, todos eles partem da verificação de alteração, de deflação, inflação, a partir do consumo. Quando nós estamos tratando de valor de mercado de imóveis, nós estamos falando de consumo? Não. O mercado imobiliário tem uma regra totalmente diferente. Tanto é que, de vez em quando, se vocês pesquisarem uma pesquisa muito rápida, vocês vão ver. Porque o preço dos imóveis subiu 70% acima da inflação, subiu 20% acima da inflação, ficou abaixo. São comparações, são falsas simetrias que a gente chama. Porque não há como comparar os índices inflacionários que medem consumo do mercado imobiliário. São coisas completamente diferentes. A pandemia está aqui para nos dar um exemplo prático. Quem trabalhava com tributação imobiliária em 2019 e vem acompanhando, ou acompanhava o mercado imobiliário, e eu acompanho por força do meu trabalho no ITBI desde meados de 2013, 2014, em 2015, por exemplo, nós tivemos queda na arrecadação do ITBI, porque o mercado imobiliário retraiu. Então, ele ficou abaixo da inflação.
Por quê? Os juros estavam na altura, houve impeachment, inflação de 10%, as pessoas estavam com renda curta. Óbvio que você não tem dinheiro para investir, né? E porque os juros estavam muito altos, quem tinha dinheiro para investir preferia colocar em renda fixa ou investimentos financeiros. Veio a pandemia. Com a pandemia, em 2020, o que aconteceu? As pessoas, de uma hora para outra, se viram presas dentro de casa, normalmente em espaços minúsculos, não sem razão, com medo de morrer, já explico a relação, e num cenário de juros Selic negativa, que nós tivemos ali a Selic negativa, ou seja, a Selic não acompanhava a inflação. Isso tudo acabou fazendo com que as pessoas buscassem mais imóveis. E a lógica do mercado, Adam Smith já nos ensinava lá no século XVII, XVIII, é essa: demanda e oferta. Certo? Se a demanda é menor do que a oferta, os preços caem, porque você quer vender, então você não pode botar um preço muito alto. Se o inverso é verdadeiro, se acontece o inverso também é verdadeiro. Os preços sobem porque a procura aumenta. Então você, óbvio, tem mais gente querendo comprar, então eu posso me dar o luxo de botar um preço maior. Essa é a lógica do mercado. Muito grosseiramente, né, gente? Então, por isso que os índices inflacionários não servem para medir, realidade, temperatura de mercado imobiliário. Porque às vezes você pode ter duas cidades vizinhas, uma recebendo um investimento maciço de uma empresa de obras públicas e tal, com o mercado bombando e a cidade vizinha não. E aí lá a coisa não acontece. Entende? Então a realidade econômica é muito diferente. E eu acredito que no melhor dos cenários é isso que vai acabar acontecendo. No pior dos cenários, eu acredito que pode ter prefeito que diga: ah, não, então se eu só preciso colocar Os critérios. Obrigada. O critério de atualização, então eu vou dizer que tem que pegar esses valores aí e sempre atualizar só pelo IGPM e não precisa mais me preocupar com critério de avaliação de valor não. Também pode acontecer. Existe essa possibilidade. De qualquer maneira, eu entendo que, de fato, essa também é uma discussão que pode surgir. Mas eu quero ser positiva e pensar que essa reforma tributária, ela de fato, essa alteração, ela venha a ser entendida pelos tribunais pelo que ela de fato foi proposta, ou seja, tirar da necessidade de se colocar em lei os valores da planta de valores e se entender que o princípio da segurança jurídica ele está, sim, sendo respeitado se você coloca os critérios. Então, se você colocar na sua lei que um terreno com topologia plana vale mais do que um terreno com topologia com aclive acentuado, ou seja, um barranco vale menos que um terreno plano, e aí como é que você vai buscar esses valores? Junto ao mercado, junto a observação, ofertas. E só lembrando também, né, Cláudio? Daria uma outra live, tá? Para explicar para vocês como é que se chega. Mas tem como fazer, existem critérios técnicos para isso. E que a PVG, de fato, seja libertada de uma vez por todas, né? Desse grilhão que é ser submetido às câmaras de vereadores. Para vocês terem, mas o meu prefeito aqui de São José, sei lá, Bimboca da Serra, não consegue passar porque na Câmara não vai passar. Porto Alegre não conseguiu aprovar. Há um tempo atrás. Eles fizeram uma PVG maravilhosa. Não faz muito tempo, não. Não faz muito tempo esse caso de Porto Alegre. Faz uns 2 a 3 anos, não faz muito tempo, não. Tá? Por quê? Porque chega no IPTU, aí os vereadores, como eles têm que aprovar, eles se sentem no direito de colocar um valor que, sei lá, foi tirado da conveniência política, do fato de vocês estão loucos, tá muito caro, que a gente escuta muito no fisco, né? Né? Ou aquela frase famosa: por esse valor eu vendo para a prefeitura, né? E
Ó, o Lucas colocando aqui, ó. Pessoal, eu vou pedir assim, por acaso eu estou vendo o Lucas aqui, tá? Mas vou pedir para vocês priorizarem e colocar ali na caixa de perguntas que a gente já vai dar uma olhada. Ele fala que pensa que tem que ser os critérios, inclusive pela decisão do STF de Londrina, Sim, né? Que é muito sim, bacana, essa gostei. decisão, bem lembrado, muito obrigada, Lucas. Inclusive, essa decisão, antes da reforma, ela trouxe uma luz sobre a possibilidade de fato se concretizar isso que nós estamos falando aqui, que é o melhor cenário, ou seja, os critérios técnicos na lei e os valores por planta de valores por decreto, né, por ato do executivo. Eu acredito, por isso, é até bem lembrado, esse é um dos motivos que me mantém otimista quanto à possibilidade de se implantar a mesma metodologia do IPVA para o IPTU. E aí, pessoal, assim, o que você crava? Eu não cravo nada agora. Né? A gente vai ter que aguardar. Tem coisas que realmente a gente não tem resposta. A gente estaria sendo imaturo, inconsequente em um monte de coisa se a gente determinasse aqui um posicionamento. Tá? São situações, alguns, aquilo que a gente falou. Né? Alguns municípios talvez arrisquem, como a gente falou na COSIP, talvez alguns municípios arrisquem mais, outros arrisquem menos nessa questão aqui do IPTU, né, da atualização. E aí, assim, é uma questão que vai ser um tempo de maturação que a gente vai ter que aguardar para a gente, sei lá, daqui a um tempo, a hora que isso começar a chegar nos tribunais, chegando, para daí a gente ter um posicionamento um pouco mais concreto. E isso vai em tempo e vai em um bom tempo ainda. E agora... só para encerrar o assunto, Rafael, só antes da gente... Eu entendo, assim, ainda o seguinte, que os municípios que eles vão ter que se aperfeiçoar na tributação imobiliária, claro, e os municípios que queiram, quem está nos ouvindo aqui, que queira, procure se informar sobre o Observatório de Mercado Imobiliário ou o Observatório de Valores Imobiliários, vocês encontram com essas duas denominações, porque existe, inclusive, uma portaria 3242 de 2022 do Ministério das Cidades que regulamenta o observatório. Na verdade, ela regulamenta o cadastro territorial multifinalitário, e lá tem toda uma seção só sobre o observatório, sobre o que ele é, sobre o conceito, etc, etc. É muito interessante e é uma ferramenta que os municípios podem usar para profissionalizar a tributação imobiliária. Bom, pessoal, agora vamos mudar um pouquinho agora para um outro assunto, né? A gente já falou aqui da COSIP e da Comprel, ou só COSIP, ou enfim, né? Ainda a gente acabou de falar. A Super COSIP. A gente acabou de falar aqui agora, recentemente, da questão da atualização da base de cálculo do IPTU por ato do Executivo, né? E agora a gente vai entrar numa questão que eu posso olhar tanto por um lado, entender isso como retenção tributária, ou mais um termo utilizado como titularidade da Receita. Então, sim, estão sendo criados duas tributações novas. E essas tributações novas, na verdade, são a junção de tributos que já existem. Né? Então, o IBS é a junção do ICMS e do ISS, e a CBS é a junção de algumas contribuições federais, como, por exemplo, do PIS e da COFINS. Tá? Então, o que acontece? O artigo 149C, acrescentado pela emenda constitucional 132, a reforma tributária, ele trouxe que a titularidade da Receita, né, referente a esses tributos, vai pertencer ao ente que fizer o pagamento do fornecedor. Então, por exemplo, o fornecedor vai ter que pagar o IBS e a CBS, né? Estaria ali. A titularidade dessa receita vai ser do ente que está fazendo o pagamento. Tá? Então, seja ele da administração direta ou autarquias e fundações. Tá? Então, autarquias, fundações e administração direta. Não vale a princípio, porque falando de estados, federal e municípios, não vale para as empresas e para as sociedades de economia mista desses entes, mas sim autarquias, fundações e administração direta. Tá? E essa questão de titularidade é interessante porque a gente teve recentemente uma guerra com o imposto de renda. Tá? A
retenção na fonte do imposto de renda das pessoas jurídicas. Então, bem resumido aqui, né, porque a gente já está quase chegando, na verdade, na hora e meia também aqui, que eu combinei com a Cláudia, bem resumidamente, foi enfrentado aí nos tribunais, chegou no STF, o tema 1130, né, de repercussão geral, onde lá o STF fala a titularidade da receita do imposto de renda retido na fonte, né, a qualquer título, pertence aos municípios, né, estados e Distrito Federal, referente aos pagamentos que esses fizerem e também as suas autarquias e fundações. Então, ele usou titularidade. O que passou a ter? Como muitos municípios não faziam a retenção nesses casos, os municípios se adaptaram, estão se organizando, né? Alguns estão um pouco mais no início, outros já estão um pouco mais avançados, começaram a fazer essa retenção, então começou a entrar uma receita que não tinha, né? E para muitos municípios, uma receita até considerável. Porque imagina quanto que o município não compra, né? Então, sobre essa compra, o município, salvo os casos de não retenção, né, mas, via de regra, tem a retenção, o município faz a retenção do IRPJ, aí, ao invés dele passar esse IRPJ lá para a União, que é a competência da União, mas a titularidade da receita é do município. E agora, o que o texto constitucional fez? Ele usou, penso eu aqui nessas primeiras leituras, né, ele usou essa mesma lógica, agora sim, a titularidade, né, da receita do IBS e do CBS, quando esses entes, né, fizerem o pagamento, a titularidade da receita é deles. Então, vai ter uma retenção ou não? Tudo indica que sim, porque se a receita é deles, sim, mas e como que isso vai funcionar num primeiro momento? Segundo o texto constitucional, ele está dizendo que no caso da CBS, a alíquota vai ser reduzida a zero. Então, não vai necessariamente ser uma retenção, porque você tem uma alíquota zero, nesses casos, zero aplicado sobre alguma coisa, é zero. O que vai ser interessante é que o valor dessa compra, né, feita pelo Estado, Distrito Federal, município, ela tende, pelo menos, né, na teoria, já que é zero, a ter uma saída um pouco menor. Né? Já no caso do IBS, ele vai desconsiderar a alíquota, né, que seja para onde quer que seja considerado devido ao IBS, e vai considerar daí a alíquota do município que está fazendo a compra, né, por exemplo. E que casa com o princípio do destino, né? Do IBS. Exatamente. E no caso da CBF, eu acredito que a questão da alíquota zero, ele vem... que a alíquota zero, imunidade, isenção, são conceitos diferentes, mas no fundo, né, é para não pagar o imposto. Como é que é? O efeito é o mesmo. Né? O efeito é o mesmo. Né? Na verdade... Fala, desculpa. Perdão. É que quando a gente daí vai estar estudando assim, na Constituição e a gente vê escrito isenção, alíquota zero, alguma coisinha, a gente sabe que, na verdade, aquilo ali é uma imunidade, uma espécie de uma imunidade que está ali dentro. Né? Oi? Era o que eu ia falar. Ah, tá. É como se fosse não. A maioria defende que isso é uma imunidade. Tem lá, por exemplo, você vai no 195, lá que fala das contribuições, aí vai estar falando, são isentas as entidades beneficentes de assistência social. Então, esse isento fala assim, não, na verdade é uma imunidade. Né? Então, o que está desonerando na Constituição, né, algum tipo de desoneração, muitos entendem que estaria relacionado à imunidade. Aí, o que a gente tem aqui, nesse caso específico? Então, para o CBS, vai ser reduzido a zero a alíquota, né, quando o município fizer a compra. E no caso do IBS, vai se desconsiderar a alíquota lá, sei lá, vamos imaginar que não fosse devido aí para o seu município o IBS. Né? Mas aí você desconta, porque o município está comprando, ele vai desconsiderar essa alíquota e vai considerar a alíquota que ele vai adotar, que o município está adotando para esse IBS. Tá? E daí o município vai ficar com essa receita, e essa receita é uma receita do município. Isso vem daí, no caso da CBS, uma questão que, tratando dessa questão aí, daqueles autores, como, por exemplo, o Eduardo Sabaglio, que ele diz isso, que toda forma de desoneração que está na Constituição é uma imunidade,
né, independente do termo que é utilizado lá, ele trabalha muito a questão assim, da imunidade, né, a imunidade recíproca dos entes, quando esses são contribuintes indiretos, que é o caso, né? Sim, exatamente. O município, ele vai comprar, ele defende isso, ele tem um livro bem Tá dele aqui, sobre isso. eu tô com ele aqui na minha frente, o manual do Direito Tributário do SABAG. Eu tenho esse manual aqui também, mas é um outro que ele fala disso. Sim, não, eu tô com ele aqui na minha frente. Eu não consigo alcançar, mas ele tá aqui na minha frente. Não sei onde está. Eu tenho um lugar aqui, esse outro. Não vou. Está por aí em algum lugar. Então ele Procurem fala saber, Eduardo Sabag. Manual de Direito Tributário do Sabag. a imunidade, né? A imunidade recíproca, no caso do contribuinte indireto, que nesse caso seriam aí os entes públicos, né? Quando o ente público faz uma compra, ele, na verdade, ele está sendo o contribuinte de fato, né? É ele que realmente está fazendo o pagamento. Era isso exatamente que eu queria falar, porque assim, ou chegou a haver uma discussão, inclusive jurisprudencial, doutrinária majoritariamente, mas também jurisprudencial, no sentido de se verificar, assim, vamos lá, nós temos a imunidade recíproca, certo? Lá no artigo 150, 6A da Constituição. A imunidade recíproca dos bens. Beleza. Que inclusive foi ela. Isso, esse mesmo. Isso mesmo. Dos impostos indiretos. O pessoal que quiser pesquisar é imunidade tributária recíproca e os impostos indiretos. Tá? Se quiser procurar. Ele também fala isso no manual, no manual dele, mas nesse livro ele fala mais aprofundadamente. Então, o que acontecia? A discussão era no sentido, nesse sentido seguinte. Bom, se eu tenho imunidade recíproca e sou um município, então quer dizer que o Estado não pode me cobrar ICMS. Beleza, não pode. E quando eu for consumidor, e aí se quis estender essa imunidade, inclusive quando os municípios, ou os entes, né, não só os municípios, fossem o que o Rafael falou muito apropriadamente, contribuintes de fato. Porque vamos lembrar lá no direito tributário, existe inclusive não só doutrinariamente, mas no próprio Código Tributário Nacional, a diferenciação entre tributos diretos, aonde quem arca com o custo do imposto, do tributo, é aquele que a lei diz que é o contribuinte de direito, ou seja, contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo automotor. Então, nesse caso, você vai confundir a figura de quem é o contribuinte de direito, que é o proprietário do automóvel, com aquele que vai arcar com o ônus, que é o proprietário do automóvel. São dois em um. Nos tributos chamados indiretos, isso não é verdadeiro. Você tem a figura do contribuinte de direito, que é aquele que na lei tem que recolher o tributo, e existe a figura do contribuinte de fato, que é aquele que, ainda que não sendo contribuinte, arca com ônus financeiro, né? Tem que pagar, do dinheiro dele que vai sair no final das contas. E é isso, inclusive, essa problema da tributação indireta, entre outras mazelas, que a reforma tributária está se propondo a acabar. Porque o que acontece hoje? Você tem, no caso, por exemplo, do consumo de uma mercadoria qualquer. Eu vou numa papelaria e compro um lápis, uma caneta. Nesta caneta, sobre a comercialização desta caneta, incide ICMS. Quem vai ter que recolher esse valor? E é o contribuinte que é quem deve, de fato, pagar esse imposto? O comerciante, o dono da papelaria. Quem, de fato, arca com o ônus desse ICMS? Eu, que comprei essa caneta. Por quê? Porque o custo desse tributo está embutido no custo final daquela caneta. Então, nesse caso, você tem o contribuinte de direito, que é o dono da papelaria, e o contribuinte de fato, que sou eu. Nessas discussões que rolavam, eles queriam forçava-se um pouco a mão no sentido de colocar
que ainda que o Estado, os entes, né, estatais fossem contribuintes de fato, a imunidade poderia ser estendida. Essa discussão não vingou, mas agora com essa alteração, com essa alteração, você pode tratar tanto como uma imunidade, porque como você vai recolher o imposto, você pode não recolher, e aí você vai ter carga zero, porque o dinheiro vai vir para você não vai ter que, né, digamos, o custo para comprar essa caneta é R$10, caneta cara. O custo para comprar essa caneta é R$10. O custo tá se pensando em 27%, né? O custo do IBS é R$2,70. Não sei se vai ficar, tá, gente? Ainda é muito, mas em tese eu teria que ou vou reter esses R$2,70 para mim, ou eu vou comprar essa caneta a R$8,30, já contado o tributo. De qualquer maneira, o ônus não é meu. Esse dinheiro vai vir para o cofre do município, seja sob a forma de desconto, seja sob a forma de recolhimento. Se não me falha a memória, a reforma ainda estabeleceu ali que vai ser zerada a alíquota da CBS e, no caso da compra para município e estado, a alíquota do estado é zerada e a alíquota do município é cheia e vice-versa. É isso, né? Exatamente. Então, O município que está comprando... Perdão. Por causa não, tudo bem. Por causa deste mecanismo, eu acredito que, pelo lado da CBS, vendo do ponto de vista dos municípios, bem entendido, né? A CBS, essa alíquota zero é uma imunidade, ainda que não seja chamada por este nome, mas como eu gosto de falar nas minhas aulas, dá leite, faz mu, é malhada e tem chifre, é vaquinha, não importa do que você chame, seja pela transferência da competência tributária, no caso do IBS, para estados e municípios. E a mesma lógica inversa valendo para a União, porque a CBS é de competência da União. Mas, ao fim e ao cabo, o que eu e o Rafael, acho que nós estamos querendo falar aqui até para a gente, né, dar um caminhamento para o encerramento dessa live, que não importa do que vai ser chamado. No final ao fim e ao cabo, essa receita vai ser apropriada, seja sob a forma de desconto, no caso da CBS, seja sob a forma da apropriação da receita, no caso da IBS. E vai ser dos municípios. Ou dos entes que fizerem a aquisição. Desculpa. Se isso for encarado, na verdade, como uma receita, no caso do IBS, porque a CBS é alíquota zero e não vai ter nada, tá? É a imunidade. E encarando aqui como uma receita, porque eu vou ler só a parte final aqui do dispositivo, tá? Aí ele fala lá que a titularidade desse tributo vai pertencer a ele, fala assim, ó, mediante redução a zero das alíquotas do imposto e da contribuição devidos aos demais entes. Então, aquilo que é devido aos demais. Então, o município comprou, tem tributação da União, que é a CBS, tem tributação do IBS, a parte que é do Estado, por exemplo, essa parte fica zerada, tá? Sim. E é equivalente à elevação da alíquota do tributo devido ao ente contratante. Exato. Né? Então, vai ter uma alíquota, ele vai fazer a retenção, como se fosse, né? A retenção só referente ao IBS dele. Aí, a CBS, em relação zero. Em relação à CBS, zero. Aí, o que acontece? Isso, encarando isso como uma receita, a gente vai ter outros reflexos dentro do orçamento público, porque se é uma receita vinda de tributos, é uma receita corrente, vai influenciar no índice de pessoal e outros índices que a receita corrente influencia. Então, não é só a gente analisar que não, tem um conjunto bem complexo. E assim, a alíquota zero da CBS é um desconto no valor final, certo? Sim, sim. O fornecedor vai... Vamos imaginar que a alíquota do IBS, só tipo de exemplo aqui, tá, pessoal? Seja 10%. Aí o município está fazendo uma compra lá de R$1 milhão, né? Então, na verdade, o município não vai pagar 1 milhão, você vai pagar 900 mil, porque a CBS vai ser zero. Né? A CBS vai ser... Foi o que eu falei, você tem uma apropriação de receita, seja pelo desconto, que você deixa de gastar, seja pelo recolhimento, porque você vai poder cobrar
né, se apropriar do valor da alíquota do IBS do outro ente. Exato. Então, mas eu acho que é uma discussão jurídica, e assim, e de fato, dependendo da natureza da receita, como você falou, você vai ter impacto em todos os índices, né? FPM, valores que têm que ser destinados à educação e saúde. Tudo Aliás, influencia. até para fazer um parênteses, a reforma também aprovou a desvinculação de receitas, né, para estados e municípios até 2032, então até 30%. Então hoje você tem que aplicar, eu não lembro quais são os índices, é 10% para a educação, deu branco aqui. É 25 15% para para 15, 25 saúde, perdão, 25 educação educação, e 15 15 saúde. Isso. Então, desses 25, você vai poder desvincular 30%, ou seja, uma autorização para que os municípios deixem de gastar até 30% em educação e saúde, possam destinar para outros até 2032. Que antes era só possível para a União, que era a famosa DRU, né? Desvinculação de receitas da União, e que foi estendido para todos os entes federativos. Fecha parênteses. Mas enfim, é uma discussão teórica interessante, com desdobramentos práticos, e que, a princípio, eu não sei, essa não vai precisar de nenhum tipo de regulamentação. Não, vai precisar a partir do momento que tem que esperar a regulamentação. Essa sim tem que esperar a regulamentação do IBS e da CBS. Sim, sim. Porque você tem que saber quais são as alíquotas e tudo mais. Essa não é de aplicação imediata, vai depender da transição. Exatamente. É porque o IBS ele começa a ser aplicado a título de experiência em 2026, com a alíquota de 0,1, se eu não me engano. Alguma coisa assim, não lembro de cabeça agora. E aí depois, assim, o primeiro ano é teste, aí em 27 é para valer. Aí em 27 começa para valer. Tá? Sim, mas, e aí pessoal, vai diminuindo o ICMS e ISS e vai aumentando a alíquota do IBS. Perfeito, isso aí. Pessoal, encerramos os assuntos aqui. Agora eu vou partir para quem colocou algo aqui na caixa de perguntas, tá? Para daí a gente ir partindo para o final. Aí eu tenho o Rogério Bandeira, ele colocou aqui: as alterações da base de cálculo do IPTU que o município fizer esse ano obedecem à anterioridade? Rogério, aí eu te falaria o seguinte: o IPTU é a única exceção, mas para um caso em relação às anterioridades, tá? Todos os tributos municipais eles devem obedecer as duas anterioridades, tanto a noventena quanto a do exercício. A exceção é a base de cálculo do IPTU. Tá? Só Exatamente. Se a base de cálculo do IPTU é a planta de valores, né? a famigerada planta de valores. Mas se você mencionou critérios legais, eu não sei se foi isso que ele quis dizer, mas digamos, o município, o prefeito está louco, não quer mais se reeleger, tá com maioria folgada na Câmara, ninguém na Câmara quer se reeleger, quer mexer nos critérios da base de cálculo do IPTU agora, esse ano, 2024, ano eleitoral. Vamos supor. 5.560 municípios, tudo é possível. Ele pode mexer? Pode. 31 de dezembro a lei tem que estar publicada. Exatamente. Para daí valer em 25. 1º de janeiro. Que é o fato gerador do IPTU. Normalmente é 1º de janeiro. São raríssimas as exceções que não são 1º de janeiro. Né? Aí ele complementa, pode ser majorada a base de cálculo acima da inflação. Bom, se a gente for no conceito atual, né, acima da inflação é só a lei. Né? Enfim, se for esse o único critério. Se for para o outro caminho, que é o caminho que os municípios estão buscando, que é mexer nos critérios da base de cálculo, ou seja, como eu faço o cálculo, ou seja, quais os fatores, para se chegar nos valores da base de cálculo na lei e os valores em si na planta de valores via decreto, aí não, entende? Aí se de fato essa sistemática vingar, os municípios vão poder optar, por exemplo, como o município de Curitiba, que prevê a atualização dos valores da planta de valores genéricos a cada 4 anos. Então,
os valores ficam, eles vão lá no início de cada governo municipal. Então, ano que vem, o prefeito, qualquer que seja o prefeito que entrar lá em Curitiba, pela lei de Curitiba, tem a obrigação. Gente, eu peço mil desculpas, eu estou tossindo loucamente, mas eu estou me recuperando em uma bronquite. Ninguém merece. O prefeito de Curitiba, ele vai ter que ele tem que mandar no primeiro ano de governo a nova planta de valores genéticos para aprovação na Câmara. Essa planta é atualizada monetariamente nos 3 anos subsequentes e no 4º ano ela tem que ser renovada. Essa é uma possibilidade? Essa é uma possibilidade. Você pode partir também da possibilidade de se aprovar uma PVG, de se aprovar os critérios e publicar uma PVG anualmente por decreto, como é feito, a exemplo do que é feito com o IPVA, também. Qual é o critério do IPVA? A tabela FIP. Então, se a tabela FIP diz que um Gol 1.6, modelo XYPTZ, ano XYPTZ, vale X, é esse o valor da base de cálculo do IPVA. E aí a própria FIP atualiza e tudo mais. E aí publicar anualmente uma planta de valores, do ponto de vista da justiça fiscal, esse seria o mais correto. Qual é o grande empecilho? De que maneira você consegue acompanhar o mercado imobiliário? Porque ele é muito dinâmico. Então, existem várias maneiras de fazer. E existe a parte de, não, eu vou continuar fazendo como eu sempre fiz, só vou atualizar os valores também, se você quiser prever na sua legislação. Isso tudo está abarcado ali. Desde que tenha autorização legislativa, autorização da lei do município, porque a Câmara de Vereadores pode simplesmente dizer, não, a gente não quer que o Executivo faça por decreto. A gente quer que a PVG seja aprovada em lei como sempre foi. Pronto. Vai ficar. Você pode. Vai ficar do jeito que é. Essa interpretação também, é uma questão até política também, né? E quando se trata de tributação, é inescapável. A gente fica pensando assim, eu acho muito interessante, tem muitos colegas que falam assim, não, porque eu sou um técnico, e eu vou pensar do ponto de vista eminentemente técnico, com certeza. Você tem que trabalhar com balizamento técnico. Mas você nunca pode esquecer, de forma nenhuma, e a reforma tributária está aí para não me desmentir nessa minha fala, e nem desmerecer a questão técnica, que é primordial. Nós temos um fator, que é o fator político, que influencia. Por exemplo, o IPI foi extinto? Foi extinto, Rafael, o IPI? Foi, em 99,9% do território nacional foi extinto. Menos aonde? Na Zona Franca de Manaus. Por quê? Do ponto de vista técnico, não faz o menor sentido. Menor. Como é que você vai extinguir um tributo no Brasil inteiro, menos na Zona Franca de Manaus? Que é só Manaus. Entende? Nada contra a Zona Franca de Manaus, por favor, gente. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é para mostrar para vocês que existem espaços em que as decisões políticas ou decisões com fundamento não tributário, porque a manutenção da Zona Franca de Manaus não foi simplesmente política, ela tem inclusive reflexos ambientais, porque simplesmente desmantelar a Zona Franca de Manaus hoje teria um impacto na floresta amazônica, que hoje é um grande ativo político, financeiro, etc., do Brasil no mundo. Querendo ou não, a preocupação com o meio ambiente veio para ficar, chamem de frescura ou não, mas veio para ficar. E aí se decidiu politicamente que o IPI deixou de existir, menos em Manaus. Manaus não. Manaus vai ser IPI. Então nós temos aí uma questão de vigência territorial do município. Você acha um absurdo? Eu acho, do ponto de vista técnico, completamente tributário, eminentemente tributário. Mas do ponto de vista ambiental, do ponto de vista político, do ponto de vista de impacto naquela população, faz sentido. Você acha errado? Acho. Você acha torto? Acho. Você acha... Acho. Aí vem a palavra assim, mas 3 pontinhos. Né? Mas é justificável. É justificável não do ponto de vista tributário, bem entendido, mas do ponto de vista político, sim.
Então, essa é uma variante do nosso trabalho com a qual a gente tem que aprender a trabalhar, porque ela existe, é um dado, é um fato da natureza, né? É que nem dizer a redundância: o sol se põe, o sol se levanta. Tem interferência política, são fatos da natureza. É verdade. Aí o Agora, Fábio colocou aqui também ainda sobre a planta, né? Ele deve ter colocado na hora que a gente estava falando, planta de valores. Eu vejo também que faltou definir uma periodicidade de atualização na planta de conforme valores. a Talvez legislação aconteça municipal. em ALC. É, Conforme existe a essa legislação orientação na municipal. portaria, né, que você falou, ou pode ter isso, como a Cláudia falou também, na lei do município. Né? Se a lei do município pode prever essa questão aí. Essa portaria do Ministério das Cidades que eu citei, a 3242, ela não fala a periodicidade, ela só recomenda. É muito interessante, vão estudar, essa portaria é muito interessante. Ela recomenda, até para fins de justiça fiscal e para se fazer a ocupação do solo correta e tudo mais, políticas de ocupação de solo, etc., que os valores do metro quadrado dos imóveis do município sejam periodicamente mapeados. E aí, a Eu acho que ela periodicidade vai fala depender... 4 anos, hein, Cláudia? Vou até procurar aqui. Eu acho que ela fala. Aí é uma questão, como eu falei lá atrás, é uma questão de política fazendária, né? Você pode... Vamos lá. Você tem como tratar o mercado imobiliário de Doutor Pedrinho, que é um município próximo aqui, nosso, meu, do Rafael falando em Dael, eu falando de Blumenau, que tem, se não me falha a memória, 5 mil habitantes. Da mesma maneira que você trata o mercado imobiliário de Florianópolis, ou de Curitiba, ou de Campo Grande? Não. Porque a dinâmica E é muito assim, maior. Cláudia, Então você pode colocar cada 4 anos. Por que não? Né? só para a gente reforçar aqui com o pessoal. Uma coisa por exemplo, lá no artigo 18 da portaria está recomendando, é uma recomendação, né, É a uma cada recomendação. 4 anos. Uma Exato. portaria não tem força para exigir do município. Tá? Não. Agora, se isso assim fosse no formato que o Fábio falou, se viesse na Constituição, aí não ia ter boca. Ou se a lei do município, né, como o de Curitiba, que foi o que a Cláudia falou, fizer essa previsão, daí o município vai ter que, obrigatoriamente, vai ter que fazer. A não ser que mudem a lei, né? Porque também podem mudar a lei. E eu vou te dizer que, como está a redação ali, não abre espaço para uma regulamentação disso em sede de lei complementar. Também Certo? acho que... Porque a lei complementar ela só vem para complementar algo que a Constituição não trouxe, porque não se pode botar tudo na Constituição, seja de forma expressa, seja de forma tácita. Nesse caso ali, a redação, nesse sentido, não deixa dúvidas, conforme critérios em lei municipal, né? Lei municipal, lei local. Lei acho que o texto fala em lei local. Então, a competência dos municípios para estabelecer a periodicidade e a forma de atualização da PVG é plena. Exatamente. Bom. O Fábio, sobre a contribuição lá que a gente falou no começo, como que seria cobrado junto ao IPTU? Fábio, no artigo 149, se você for ler o parágrafo único, vai falar uma geral para os dois, né? Tanto se você for usar a teoria de ser um tributo só, né? Ou aquela teoria que a gente falou de ser 2 tributos, ele fala que pode ser cobrado na energia elétrica, né? Manteve assim a mesma na conta de energia elétrica. Só que assim, não é uma obrigação, né? O município, eu conheço o município. E também não vai fazer sentido, né? Porque a COSIP, iluminação pública, energia elétrica, até parece uma falsa, mas, né? Até meio aparentado de longe, assim, aqueles primos de segundo grau, assim. Mas e a segurança e o monitoramento? E eu já vi, né, em municípios que a COSIP não era cobrado na conta de energia, mandava junto com o carnê do IPTU, por exemplo. Né? Pode fazer isso? Pode. O que a gente tem de problema, talvez que a gente pode ter de problema nessa cobrança unificada de vários tributos na mesma guia, né? Às vezes uma taxa de lixo junto com o IPTU e vamos imaginar a contribuição aí também. Né? É que assim, de repente, se o contribuinte quiser questionar só o IPTU, por exemplo, ele vai ter o direito de questionar só o IPTU, aí você vai tirar e vai emitir a guia com as outras tributações.
porque são tributos diferentes e o contribuinte pode, de repente, o contribuinte concorda com tudo, só que menos com o IPTU, né? Como estão os 3 tributos na mesma guia, daí vai ter que fazer um trabalho manual e separar, se for na mesma guia. Lembrando que também sempre é possível fazer lançamentos tributários distintos para tributos distintos, até porque os embasamentos legais também são distintos, né? Sim. Na verdade, seria o mais adequado até, né? Vai combinar que lançar... Eu sei que o judiciário validou, tá? O judiciário validou, tá validado. Mas do ponto de vista técnico, fazer um lançamento tributário na conta de energia elétrica é uma forçação de barra. Ou que nem a taxa de coleta de esgoto na cobrança da água. Até porque se a gente for aprofundar um pouco mais tecnicamente, as COSIPs, né, do jeito que são hoje nas contas de energia, não tem um lançamento. Tributário, pelo menos não. Tributário, não. Na verdade, o certo é você fazer o lançamento, por exemplo, por edital, sei lá. Edital, faz por edital, um edital genérico, como se pode fazer para o IPTU, e a cobrança você faz todo jeito. Porque a Constituição autorizou a cobrança, não o lançamento. São duas coisas bem diferentes. Exatamente. E lembrando que o lançamento, vamos lá para o 142 de CTN, né, pessoal? Tem que observar aquelas regras lá. É a autoridade administrativa. Aí a Companhia de Energia Elétrica é a autoridade administrativa. Exatamente. A gente tem esses detalhes aí. Mas então, gente, assim, acho que encerramos aqui, não temos mais aqui, pelo menos na caixa de perguntas aqui. Passamos aí de 1h30 hoje. Quero agradecer a todos aí que puderam estar presentes aí durante todo o momento. Agradecer a professora Cláudia. Lembrar aí vocês, para continuar acompanhando aqui a escola, nós vamos ter aí cursos, né, capacitações acontecendo, e-books sendo lançados. Né, a gente vai estar aí na semana que vem falando sobre o Clube do FIS, com algumas novidades aí. Então, fiquem ligados aí, tá, na Escola de Tributos Municipais. Eu vou me despedindo aqui, fazendo um agradecimento especial a todos, e em especial para a Cláudia. Vou passar a palavra para a Cláudia aí também, já fazer como você diz aqui, entre nós aqui, vamos falar aqui, as finaleiras, né? Vamos chegar no final aí. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui, para todos que acompanharam hoje, acompanharam as outras 2 lives que antecederam essa. A gente sabe que isso não é um assunto que vai se esgotar agora, que não vai se esgotar já, e que tem discussão aí para muitos anos ainda. Quiçá, décadas, se vai esgotar algum dia. Quiçá décadas, não é mesmo? E reforçar o convite do Rafael para acompanhar a Escola de Tributos Municipais, ir lá conhecer o Clube do FIS, que é um projeto bem legal. A gente fez já várias iniciativas pelo Clube do FIS que foram muito bacanas, como o Caixa Preta ano passado, lives pelo clube, vários materiais que estão lá disponíveis. A gente está sempre disponível também para trocar ideias em grupos de WhatsApp. E é isso, contamos com vocês aí durante o ano de 2024 para acompanhar os próximos movimentos da ETM e do Clube do Fisco. Muito obrigada. Pessoal, obrigado, um abraço a todos e até uma próxima. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau.